Atos capítulo 10, versículo 43. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Aqui está a mensagem sobre profecias que se cumpriram e foi profetizadas através de homens que, inspirados por Deus, falaram a respeito de Jesus, sobre o nascimento de Jesus. E isto se cumpriu. Este é o assunto que quero abordar com vocês, que a profecia se cumpre quando inspirado por Deus, quando Deus fala com o homem e o homem transmite aquilo que é de Deus. Então, todos os profetas, em diversos lugares, em diversas ocasiões, falaram sobre a vinda de Jesus a esta terra. A Bíblia apresenta que a vinda de Jesus não é apenas uma promessa, não foi somente uma promessa que não se cumpriu, uma promessa para levantar profetas que não foram inspirados. Porém, as profecias a respeito de Jesus, sim, se cumpriu como um objetivo, com uma narrativa, com um foco, a salvação. Assim, os profetas do Antigo Testamento anunciaram com precisão a primeira vinda de Cristo, isto é, encarnado, nascido de mulher. E Jesus, os apóstolos e o Apocalipse detalham a sua volta. Agora mais uma profecia. Jesus cumpriu a sua vinda carnal, encarnando e nascendo de uma mulher. Agora, a outra profecia que ainda não se cumpriu é a segunda volta de Jesus. Aqui está um resumo do que a Bíblia ensina sobre o retorno de Jesus, porque ele veio e prometeu que prepararia um lugar e voltaria para levar a sua igreja para morar com ele, o que chamamos de arrebatamento. Literalmente e física, Jesus voltará da mesma maneira que subiu ao céu, isto é, vindo até as nuvens do céu para a sua igreja e completando esta segunda volta em pés firmes ali no Monte das Oliveiras em Jerusalém, de forma visível, física, a promessa do próprio Jesus. Quando Jesus ainda estava aqui, ele prometeu isto em João 14, Evangelho de João 14:3. Jesus afirma: "E quando eu for e preparar lugar para vocês, virei outra vez e vos levarei para mim, para que aonde eu estiver vocês estejam." Isto é da própria boca do Senhor Jesus. Testemunho dos anjos. Após a ascensão de Jesus, depois de Jesus subir ao céu, depois dele sair da forma física e revestindo-se espiritualmente, subiu ao céu. Anjos disseram aos discípulos que estavam ali em Jerusalém, e disse: "Esse Jesus", os anjos dizendo, "esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá de modo como vistes subir", que está registrado em Atos capítulo 1, versículo 11. Agora, os sinais da volta de Jesus. Jesus alertou sobre vários sinais que indicam a proximidade do retorno, descrito em Mateus capítulo 24. Sinais também em Marcos 13 e Lucas 21. Muitas vezes chamamos de princípios de dores e engano religioso, surgimento de falsos profetas e falsos cristos, conflito e desastres, guerras, fomes, terremotos em vários lugares, esfriamento do amor, argumento da iniquidade, isto é, maldade abertamente,
abandono de fé, isto é, apostasia, pessoas que creram, hoje já não faz o mesmo, porque esta é a palavra apostatando, apostasia. Pregação global, isto é, o evangelho sendo pregado em todas as nações, perseguição, aumento de perseguição contra os cristãos. Isto acontece hoje. Como será a volta? Audível e visível. A volta será com um som de trombeta e arcanjo. Está registrado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, na carta do apóstolo Paulo. Inesperada, embora haja sinais, o dia e hora exatos são desconhecidos. Será como um ladrão de noite. Gloriosa, diferente da primeira vinda, foi humilde. A segunda será majestosa e poder. E a diferença entre as vindas, a primeira e a segunda. A primeira, Jesus veio para salvar, servir, morrer pelos pecados, como um cordeiro. A segunda, Jesus voltará para julgar, reinar, estabelecer a nova criação. Ou seja, o rei será como rei. A majestade do poder de Deus se manifestará. E a mensagem bíblica sobre a volta de Jesus não será para causar medo, mas para trazer esperança aos crentes, um chamado ao preparo e vigilância. Vamos orar neste momento para que as pessoas creiam. Vamos assim o fazer. Senhor meu Deus, meu Pai, neste momento eu te peço para que essas pessoas possam crer na Tua palavra, na profecia, que a volta do Senhor está para acontecer, para que elas não sejam embaraçadas com os negócios desta vida, mas preparando como exemplo a não ser mal entendido através dos seus feitos. Isto é, Senhor meu Deus, preparando estas pessoas para ser arrebatado, para não passar para uma catástrofe chamada grande tribulação. Deus os abençoe em nome de Jesus.